A toxina botulínica, mais conhecida popularmente como Botox, se popularizou de forma a suavizar as rugas e linhas de expressão no rosto. Além disso, ela também é usada no tratamento do suor excessivo nas mãos, axilas e pés. Mas como esse produto funciona e quais são os cuidados necessários ao realizar esse tipo de procedimento, é isso que nós vamos saber agora no quadro do Saúde em Dia. Por isso, vou conversar agora com o médico cirurgião plástico Benedito Figueiredo Júnior. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, bom dia. Como que começou essa técnica do uso da toxina botulínica? Mais ou menos há uns 30, 40 anos atrás, a medicina começou a usar esse produto, que é a toxina botulínica. A principal função dele é paralisar a musculatura. Ele é uma proteína produzida por uma bactéria. É a mesma bactéria que causa a doença botulismo. É o mesmo produto que componente químico. A principal função é paralisar a musculatura e começou com o uso em neurologia e logo depois passou para a cirurgia plástica e evoluiu para a dermatologia. Substituiu alguma outra técnica? Na cirurgia plástica chegou de substituir uma cirurgia que a gente, de rejuvenescimento, tratamento das rugas da testa, foi praticamente decretou o fim, a extinção dessa cirurgia. Ainda é usada, mas em casos muito específicos. O senhor falou em bactéria, falou em botulismo, e é uma aplicação no corpo, onde passa corrente sanguínea. Existe risco nessas aplicações ou não existe risco? Assim, o Botox, que é de uso médico, ele é só a proteína, é só a substância química. A quantidade usada é ínfima e a aplicação é local. E ele se deposita localmente, ele é tratado pela indústria farmacêutica para não espalhar pela circulação. Isso minimiza muito o risco. Basicamente, o que a gente tem de risco é casos de hipersensibilidade ou alergia ao produto e só. Grávidas, por exemplo, Podem, porque a ação dele é local, né? Podem usar com acompanhamento médico. Crianças ou adolescentes? Não tem muita indicação, salvo em casos de patologias que necessitem do Botox para ajudar no tratamento. Mas com uso estético não tem indicação. O senhor falou que pode uma reação alérgica, por exemplo. Sim. Quem é alérgico não pode ou só algumas pessoas? Não, quem é alérgico não. Quem é alérgico não. Quem é alérgico especificamente ao produto ou componentes da fórmula. Daí a importância de procurar um profissional médico para fazer um teste antes de aplicar. Sempre. Vamos lembrar, o Botox é um remédio e todo remédio tem que ser utilizado com prescrição médica. E no caso do Botox, que é um remédio que é aplicado, ele tem que ser aplicado por um médico. E ele tem que ser feita uma reposição do Botox ou não necessariamente? Aí depende de quanto tempo? Vamos falar disso, vamos separar dois usos, né? O uso estético e o uso, digamos assim, patológico dele. Ele é usado no caso de tratamentos de algumas doenças, nesse caso tem um cronograma de aplicação, onde o médico programa, e com uso estético vai pela demanda do interesse do paciente. Ele tem um efeito limitado, como eu falei, ele é um remédio, duração é de 4 a 6 meses. Tem pessoas que criticam, alegando o seguinte, que quem aplica o Botox acaba perdendo as expressões faciais. Isso ocorre de fato, ou ocorre quando é mal aplicado, ou na quantidade foi excessiva? Assim, tudo na vida é uma questão de dose, né? Entre o remédio e o veneno, a diferença é a dose. Tem que ter um equilíbrio aí. Tem que ter um equilíbrio. Se você realmente ultrapassa o equilíbrio, para isso um profissional com bom senso vai saber orientar o paciente, para ele não ultrapassar esse equilíbrio. Para ter esse equilíbrio, para ter a dosagem certa, pode-se aplicar um pouco, passa-se um tempo, aí aplica-se mais um pouquinho ou tem que ser uma dose apenas? Não, protocolos de uso são de doses únicas. O que você vai quantificar é quanto você vai aplicar naquele evento. Você se achou que ficou fraco, que o efeito não foi satisfatório, num próximo evento você vai aumentar a dose. Isso é feito onde? Em clínicas, consultórios? Normalmente é no consultório do médico, um cirurgião plástico ou um dermatologista. Após a aplicação, tem alguma recomendação? Por exemplo, exposição ao sol? Não, a cirurgia não... a aplicação não tem grandes cuidados.
É um cuidado de guardar um repouso relativo 4 a 6 horas depois da aplicação. Mas não precisa se preocupar. Normalmente o que a gente tem no dia a dia, o paciente ao final do dia faz a sua aplicação de Botox, vai para casa, aguarda algumas horas antes de deitar, deitou no dia seguinte ele já está normal. Esse tratamento, ele é coberto aí por planos de saúde, tem no Sistema Único de Saúde ou é só saúde privada particular? O uso estético é 100% privado, 100% particular. O uso na neurologia, em alguns casos, pode ser coberto. No caso que o senhor está falando de tratamento médico da neurologia, em que situações que é necessário? A neurologia usa em alguns casos específicos de paralisias e enxaqueca. E aí como que ele ajudaria no tratamento? O mecanismo é assim, quando o médico diagnostica que precisa haver um relaxamento muscular da região, ele é utilizado. Então tem a ver muito, varia de caso a caso, não tem uma aplicação genérica dele. Muito obrigado pela sua presença, até uma próxima entrevista. Obrigado.